1 João, capítulo de número 5. Podemos ler aí? Versículo 14 e 15. Todos acharam, irmãos? João, ele diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, e sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém, queridos? Diga graças a Deus, diga amém, diga eu creio. Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Irmão, João, ele diz assim: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que ele nos ouve quanto que lhe pedimos, e estamos certos de que iremos obter os nossos pedidos que foram feitos a ele. Irmãos, olha, é esta convicção que você e eu precisamos ter nesse dia. Convicção de que este Deus, ele responde. Este Deus, ele pode operar grandes coisas em minha vida e em sua vida. Você já deve ter visto aqui atrás de mim este altar construído, para que a cada quarta-feira, a partir da semana que vem, dia 2 de agosto, você venha colocar diante de Deus um pedido por semana, um pedido diferente, uma situação diferente, um problema diferente. Mas, irmãos, de nada vai adiantar se você não tiver convicção, se não tiver certeza, se não tiver confiança, se não tiver segurança de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar algo em seu favor, em favor da sua vida, da sua casa, da sua família, de que Deus, ele pode realmente trazer essa resposta que tanto você aguarda nele. Então, queridos, a primeira coisa que eu e você precisamos ter aqui, que João está dizendo, é convicção de que Deus faz, de que Deus opera, de que Deus realiza, de que Deus pode fazer grandes coisas em meu e em seu favor, no nome do Senhor Jesus. É a mesma convicção que você, ao sair do trabalho, olhou para dentro da sua agenda, seu planejamento de hoje, e disse: eu vou para a igreja. Ou saiu da sua casa, e disse: eu vou para a igreja. Você tinha a plena convicção disto, e você está aqui hoje, amém, queridos? Você tinha essa certeza de que você iria ser conduzido pelo motorista do aplicativo, pelo motociclista, pelo motorista de ônibus, enfim, ou pelas suas próprias mãos conduzindo o seu próprio veículo, que você chegaria aqui, e você está aqui. Então é essa convicção, essa certeza que eu e você precisamos ter na palavra, que eu e você precisamos ter diante de Deus, de que Deus faz, de que Deus realiza, de que Deus pode todas as coisas, de que Deus pode operar em meu e em seu favor. Você já analisou sua vida, queridos, diante daquilo que para você é uma necessidade, diante daquilo que para você é uma busca, diante daquilo que para você vem buscando respostas diante de Deus? Eu quero te dizer uma coisa, levante sua mão e repita comigo assim: o altar é o lugar que Deus preparou para me honrar no nome do Senhor Jesus. Fala com o seu irmão assim: o altar é o lugar da honra de Deus para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Queridos, eu e você iremos receber de Deus aquilo que nós buscamos, aquilo que nós esperamos, aquilo que temos a certeza, a convicção de que Ele vai fazer no tempo proposto por Ele. João, ele fala que segundo a vontade dele, aquilo que eu e você pedimos, aquilo que eu e você necessitamos, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Porém, queridos, você deve estar olhando hoje e dizendo assim: como que eu vou obter respostas diante daquilo que eu quero? Onde eu vou obter respostas diante daquilo que eu tanto necessito? Primeira coisa, levante sua mão e repita comigo novamente: eu preciso reconhecer o altar como fonte de respostas para a minha vida.
Irmão, se eu e você não reconhecemos o altar como fonte de resposta, como fonte de segurança, como fonte de proteção, como fonte de provisão, como fonte de cuidado de Deus em minha vida e em sua vida, nada vai acontecer. É o altar. É esse o lugar que Deus preparou para que eu e você venhamos encontrar com Ele e ter a nossa vida transformada e mudada. Então, queridos, urgentemente eu e você precisamos reconhecer o altar como um lugar de provisão, como um lugar da manifestação do poder de Deus, o lugar que Deus estabeleceu para trazer respostas em minha vida e em sua vida, o lugar que Deus estabeleceu para fazer com que milagres extraordinários se manifestam em minha vida e em sua vida. Quando nós olhamos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos Deus ao longo da sua palavra honrar os seus filhos, honrar os profetas, os sacerdotes, os reis, os homens e mulheres de Deus. Quando você observa, queridos, que a palavra de Deus, você vê homens e mulheres de Deus ao longo da sua história reconhecendo o altar como lugar que eles iriam obter respostas para as vidas deles. E isso aconteceu com êxito, dentro daquilo que eles desejavam, dentro daquilo que eles queriam. E a primeira pessoa que eu quero te mostrar aqui é Abraão. Irmãos, Abraão, ele está desfrutando, fala comigo assim, Abraão está desfrutando da promessa. Irmãos, quantos anos durou a promessa, para que viesse se cumprir na vida de Abraão? 26 anos, nasce Isaac, Abraão está desfrutando, fora que Isaac já era moço. Eu estou falando do tempo da promessa, não, Isaac já era moço. A Bíblia diz que então, irmãos, Isaac está desfrutando da bênção, desfrutando do favor de Deus, desfrutando daquilo que Deus tinha dado a ele. Deus então chama Abraão e o desafia no altar para entregar o seu próprio filho. Aquilo que Deus tinha dado a ele como resposta, aquilo que era a bênção de Deus na vida de Abraão. Porém, fala comigo assim, a bênção de Deus, ela não vem acrescida de dores. A resposta de Deus, o milagre de Deus, não vem acrescido de dores. Ali naquele altar, irmãos, Abraão, ele prova para Deus que Isaac não era maior do que Deus na vida dele. Que Isaac era fruto sim de uma vida no altar, Isaac era fruto sim de uma vida de oração, Isaac era fruto sim de uma vida de que Deus iria fazer algo na vida dele. Mas Isaac, a bênção não era maior do que Deus na vida dele. E muitas pessoas, irmãos, elas recebem a bênção e se perdem ao longo do caminho, porque não conseguem continuar reconhecendo o altar como lugar de provisão. Não conseguem continuar reconhecendo que Deus, Ele é maior do que a própria bênção na vida dele. Ali Abraão prova para Deus, irmãos, que o seu filho não era maior do que o amor que ele tinha para com Deus. E Deus não permite Abraão sacrificar o seu filho no altar. Segunda pessoa que eu quero te dizer aqui, te mostrar, fala comigo assim, Jacó. Irmãos, Jacó, ele tem aquele problema lá com o irmão que eu e você conhecemos, primogenitura, ele tem que sair fugido, mas antes dele ir embora, seu pai Isaac o chama e o abençoa. E fala com ele assim, que o Deus Todo-Poderoso seja contigo, que você seja fecundo nesta terra, e que você veja a bênção do Deus de Abraão, do meu Deus, na sua vida e na vida de seus filhos, e que Deus te prospere na terra. Irmãos, quando Jacó ele sai da sua casa, abençoado pelo seu pai, sai sim, abençoado pela sua mãe, sai sim, porém, irmãos, ele sai envergonhado, porque ele havia roubado a promessa da primogenitura de seu irmão. Ele sai envergonhado, além de envergonhado, ele sai fugindo ali pelo deserto para chegar em Padã Arã, porque ele tinha a convicção de uma coisa, irmãos, de que se ele encontrasse com seu irmão, pessoalmente, aonde fosse, Esaú iria lhe tirar a vida. Porém, acontece uma coisa na vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele dorme, e ele vê os céus abertos,
e uma escada da terra no topo dos céus. E a Bíblia diz que ele viu os anjos subindo. Ó o detalhe, subindo e descendo. Não era descendo e subindo não. Amém? O único que desceu dos céus, a Bíblia diz em duas passagens bíblicas, foi Jesus. Foi Jesus. A Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. E quando Isaac, irmãos, ele acorda daquele sonho, quando Jacó, ele acorda daquele sonho, sabe o que acontece? A Bíblia diz que ele, segundo as suas palavras, no capítulo 28 de Gênesis, ele diz assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sempre vai estar nos esperando no altar. Deus sempre vai estar nos esperando no altar. Jacó, ele olha e fala assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Jacó, irmãos, ele tem essa visão. E quem tem a visão daquilo que Deus pode fazer, não titubia nas suas promessas, não duvida de Deus, não duvida daquilo que a palavra de Deus diz. Ele acredita, ele crê, ele confia. Jacó, então, ele levanta um altar e ele faz um voto, um propósito com Deus ali naquele dia. E ele fala com Deus: Deus, se o Senhor me abençoar nessa jornada, se o Senhor for comigo pelo meu caminho, se o Senhor me livrar dos meus inimigos, se o Senhor me conduzir em paz de volta para a minha casa, eu vou ser fiel ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus também foi fiel com ele em tudo, irmãos. Porque Jacó entendeu o poder que o altar tinha na vida dele. Quando observamos a palavra de Deus, nós vemos aqui os tempos dos juízes, irmãos. Os altares sendo levantados diante de Deus. Nós vemos Gideão fazer isso, erguendo um altar para sacrificar ali o segundo boi diante de Deus, para que Deus desse livramento aos hebreus diante dos midianitas. Nós vemos, queridos, no tempo no qual os filhos de Israel, eles entram na terra prometida, eles levantando o altar diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Levante sua mão e repita comigo assim: o altar é o lugar da restauração da honra de Deus em minha vida. Irmãos, o altar é o lugar da restauração da honra de Deus em nossas vidas. Deus quer que venhamos compreender isso. Deus está trazendo, queridos, no altar respostas diante de mim e de você, diante dos nossos projetos, diante dos nossos sonhos, diante dos nossos problemas, diante daquilo que você está vivendo aqui hoje. Deus, ele tem resposta. Levante sua mão e repita comigo assim: chega de desonra, é tempo de honra, de resposta de Deus em minha vida. Queridos, talvez você chegou aqui hoje olhando para si mesmo, pensando o seguinte: eu estou cansado de humilhação, eu estou cansado de vergonha, eu estou cansado dessa situação que eu venho vivendo, eu estou cansado de ser desprezado pelas pessoas, eu estou cansado de ser desprezado no meu local de trabalho, eu estou cansado de ser desprezado diante daquilo que eu apresento, que é o meu trabalho, o meu propósito, o meu projeto, o meu sonho. Eu estou cansado de ser desprezado das pessoas da minha casa. Quando olhamos a palavra de Deus, irmãos, nós vemos aqui, esse é o retrato do profeta Elias. Essa aqui é a verdade de Elias, humilhado, envergonhado, desprezado. Elias era homem de Deus, Elias era um homem cheio do Espírito Santo, Elias tinha uma vida conduzida de vitória em vitória diante de Deus, porém ele era rejeitado pelo povo, rejeitado pelo seu próprio rei, e ainda desafiado por todo Israel. Desafiado por todo Israel. Quando nós adentramos aqui em 1 Reis, capítulo de número 18, nós vemos aqui, irmãos, literalmente o altar da resposta. O altar da resposta, aonde nós buscamos resposta diante de Deus. A Bíblia diz que Elias, ele era um cara tão abusado, tão convicto, irmãos, de que Deus iria fazer algo por ele e para a vida dele, que ele um dia, ele olha e ele determina, ele fala assim: segundo a minha palavra, não chove mais em Israel. Não chove, e não choveu, irmãos. E aí, irmãos, dá 3 anos e meio, Deus chama Elias e fala com ele assim: Elias,
fala com o rei, fala com o povo, que vai chover. Amém, irmãos? Versículo 1 do capítulo 18, Deus chama Elias. Quem chamou? Quem chamou, irmãos? Quem que chamou? E quem que mandou Elias falar? Foi quem? Deus. Deus mandou Elias falar o quê? Queria? Elias faz isso? Não faz. Ele não faz, irmãos. Porque ele é um cara convicto. Ele é um cara que ele acreditava, ele confiava no poder de Deus, na ação de Deus, nas promessas de Deus. Ele cria que Deus iria responder. Ele acreditava, ele confiava que Deus era com ele. A Bíblia diz, irmãos, que Elias ele sai no caminho e a Bíblia fala que o povo sai à procura de Elias. Elias encontra com um homem chamado Obadias. Obadias, irmãos, lembra desse nome? Obadias. E Obadias era um homem que foi muito usado em seu tempo para cuidar dos profetas. A Bíblia diz que no tempo da matança dos profetas de Israel, Rose, Obadias ele pega e esconde em cavernas profetas e cuida deles, trata deles com pão e água. Pão e água. Pão e água. Pão e água. A Bíblia diz, irmãos, que Elias encontra com o sujeito Obadias. E ele fala com ele assim: vocês estão me procurando? Sou eu aqui? Euzinho aqui? Sou euzinho que vocês estão me procurando? Fala com o rei, fala com Acabe que você me encontrou. Obadias olha para ele e fala assim: Elias, eu não sou louco de falar com Acabe que eu te encontrei. Sabe por quê? Eu não sou louco de tirar a sua vida. Eu não tenho coragem de tirar a sua vida. Porém, se eu for diante do rei e disser para ele que eu te encontrei, o rei vai tirar a minha vida. Elias olha e fala com ele: você sabe o que, irmãos? Não se preocupe, por causa de mim, você não vai ter problema. Irmãos, tem um monte de gente aí pensando que a palavra do profeta vai gerar problema na vida deles. Elias olha e fala assim: não vai ser por causa de mim que você vai morrer. Não vai ser por causa de mim, por causa da minha pessoa, por causa da minha vida, que vai ter problemas na sua vida. Não vai ser, não vai ser. Não vai ser. Elias, ele olha e ele fala assim: fala com o rei que eu vou lá, e que eu vou me apresentar diante dele. Elias, no outro dia, o que ele faz, irmãos? Se apresenta diante do rei. Ops, estou aqui, excelentíssimo. Fala comigo, o que o senhor quer, o que o senhor precisa? E o rei já vai de sola, irmãos. Já fala com Elias logo assim: você é o perturbador de Israel, cara. Você é o perturbador de Israel. É você que está causando essa seca, é você que está causando esse problema, é você que está causando essa perturbação, é você que está causando essa situação, é você que está causando essa dor no meio do povo. Sabe por quê, irmãos? O problema de Israel ali era a falta de água. Sem água você não tem saneamento, sem água você não tem cuidado, sem água você não tem alimentação. Exclusivo, eu vou até tomar um pouquinho de água aqui. Exclusivo. Eu sei que é exclusivo, viu, irmãos? Mas, irmãos, preste atenção: sem água não existe cuidado, não existe vida. E Acabe olha para ele e fala assim: você é o perturbador de Israel. Eu não sou perturbador de lugar nenhum, não sou. E Elias, ele era tão abusado que ele olha e fala assim: ó, tem mais então, rei. É o seguinte, você vai chamar lá os 450 profetas de Baal, e eu estou propondo aqui um desafio. E nós vamos levantar um altar. E o Deus que responder com fogo, este será o Deus de Israel. Beleza? Negócio fechado? Irmãos, sabe o que os profetas disseram? Sabe o que o rei disse? Palavra boa é essa sua. Porque eles achavam que Baal iria respondê-los. Eles achavam que Baal iria trazer respostas. Mas, irmãos, olha, Deus estabeleceu o altar. Deus estabeleceu este lugar para que possamos obter respostas em nossas vidas.
É este o lugar, queridos. Deus não mandou Elias dizer nada disso. Deus mandou Elias falar com o povo que iria chover. Foi o que Deus mandou Elias fazer. Mas Elias, ele era tão abusado, tão cheio de fé, tão convicto de que Deus era com ele, que ele propõe esse desafio. Os profetas de Baal aceitam. Eles aceitam. Acabe aceita. E eles vão para o monte ali para clamar ao Deus que vai responder com fogo. Só, irmãos, que Deus tinha falado com ele: olha, somente avisa o povo, só isso, que vai chover. Não faz mais nada, não fala mais nada, só avisa que vai chover. Elias olha para eles e fala assim: ó, vocês querem chuva, né? Vocês querem água, vocês podem cantar, vocês podem dançar a dança da chuva, fazer o que vocês quiserem aí, entendeu? Vocês podem esguelar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, e depois eu vou clamar ao meu Deus. E queridos, e eles fizeram, eles gritaram, eles oraram, eles pediram, eles adentraram a presença ali do Deus deles, que eles acreditavam. Porém, queridos, olhe, enquanto eu e você buscarmos respostas em lugares errados, a nossa vida vai ser uma vida de derrota, a nossa vida vai ser uma vida de fracasso, a nossa vida vai ser uma vida sem resposta. Vai ser uma vida sem resposta, vai ser uma vida sem milagres diante daquilo que Deus quer fazer, diante daquilo que Deus quer nos favorecer, queridos. A Bíblia diz que Elias fala para eles: olha, vocês podem gritar, vocês podem ficar à vontade. E queridos, o momento que eles começam é cedo, por volta de meio-dia Elias volta. E aí? E agora nada? Aconteceu nada? Vou dar vocês mais 3 horas aqui. E aí, irmãos, Elias, convicto de que Deus iria responder, o que Elias faz? Começa a debochar deles. Vocês têm que gritar mais alto, vocês têm que falar mais alto. Será que Baal está trabalhando, viajando, fazendo qualquer outra coisa e não pode atender vocês? A Bíblia diz que eles aceitam, irmãos, a proposta de Elias. E aí eles gritam mais alto, eles esperneiam, eles choram, e Baal não responde, porque Baal não é Deus. Não responde, irmãos. A Bíblia chega a dizer que eles se mutilam. E aí, irmãos, a Bíblia mostra que uma coisa acontece. Fala comigo assim: Elias chama o povo. Mas antes disso, irmãos, segundo o capítulo 18, precisamente o versículo 29, a Bíblia diz que não houve voz, Limar, e nem resposta de Baal. Não houve voz e nem resposta de Baal naquele dia. É quando então, irmãos, Elias chama o povo para perto dele. Por isso que eu desço, fico perto de vocês aqui, eu gosto de ficar pertinho. Elias chama o povo: vem cá para perto de mim. E o povo vai para perto dele. E Elias então agora ele repara o altar. Fala comigo assim: Elias repara o altar. Como que Elias repara o altar, irmãos? Ele pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, e ele coloca sobre o altar. Sabe aquele negócio que nós fazíamos quando éramos crianças? Eu sei que tem muita gente aqui que não é da roça. Eu não sou, mas eu moro aqui, no Boa Vista. Boa Vista aqui tinha muita terra, mas nós já fizemos muito isso aqui, irmãos. O que é isso, Jacques? É um caminho, é um rego, para que a água possa escoar. Eu vou mudar o curso dessa água aqui para vir para cá. Com o calcanhar, nós ficávamos o pé assim na terra, e íamos fazendo o caminho. É ou não é, irmãos? Só eu que tive infância aqui? Então tá bom, estou no lugar certo. Então, irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que Elias manda fazer esse caminho, esse rego, diz a palavra de Deus,
em volta do altar. Agora, o que Elias faz? Ele repara o altar, coloca as pedras. Elias agora ele traz lenha e coloca sobre o altar. Além de colocar lenha sobre o altar, Elias vai lá e despedaça o bezerro que estava lá. Corta o bezerro em vários pedaços e coloca sobre o altar. Aí Elias olha e fala assim, está quase pronto. Está quase pronto. Qual que era o problema de Israel? Água, falta de água. Elias olha e fala assim, vocês vão jogar água aí no altar. Joga água no altar, encharca o altar. Aí o povo vai lá, joga água uma vez. Elias olha, tá bom ainda não, joga mais uma. Aí o povo vai lá, joga mais uma vez. Elias olha e fala assim, não, tá bom não, joga mais uma vez. E pela terceira vez, ao ponto da palavra de Deus dizer que transbordou de água. Transbordou de água. Mas irmãos, entenda uma coisa. Elias, ele pega as pedras, coloca sobre o altar, repara o altar. Mas entenda uma coisa que os profetas de Baal queriam, que Baal respondesse que Baal respondesse mas no altar não havia lenha. No altar não havia lenha, irmãos. No altar não havia lenha. Porém, quando Elias ele acaba de reparar o altar, a Bíblia diz que Elias se prostra, Elias ergue as mãos e Elias ora, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, sou eu o teu servo. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Elias, quando diz isso, ele está dizendo, Deus, eu te conheço. Eu sei o que o Senhor é capaz de fazer. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode operar hoje. Eu sei que o Senhor pode trazer essa resposta. Eu te conheço. Mas irmãos, olha, quando você saiu de casa hoje para vir para o culto, Deus olhou e falou assim, lá vai meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. Eu conheço ele, eu conheço ela. Mas a pergunta aqui é a seguinte, você conhece o teu Deus? Você sabe do que o teu Deus, segundo as Escrituras, ele é capaz de fazer por intermédio da sua vida hoje? Você conhece o teu Deus? E aqui eu te digo uma coisa, queridos, como que Deus iria responder com fogo se não havia lenha no altar? Eu e você nos tornamos, queridos, quem adoramos ou que cremos. Segundo o salmista no Salmos 115, verso 8, ele diz assim, a eles se tornam semelhantes aos que adoram. Queridos, olha, a gente quer resposta, você quer resposta, você quer milagre, você quer provisão, você quer o fogo de Deus, mas não há renúncia. Você quer resposta, você quer milagre, você quer o fogo de Deus, você quer a provisão de Deus, você quer o cuidado de Deus em sua vida, mas você não paga o preço para estar aqui. Você não paga o preço para estar aqui. Queridos, Elias, ele reconstrói o altar, colocando o quê? Lenha. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, fogo não pega em cinzas. Quantos churrasqueiros tem aqui? Deixa eu ver. Churrasqueiros e churrasqueiras, deixa eu ver. Tem não, irmãos? Não tem ninguém que sabe fazer churrasco aqui, não? Oh, irmão, querido, você me salvou, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vão então num bom entendimento aqui de quem mora aqui, alocado onde nós estamos. Boa Vista, Ana Lúcia, São Geraldo, as margens de Sabará. Irmãos, olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu morei 5 anos no centro de Sabará. Eu, Jackson. Eu aonde moro ainda é Sabará, na região de Nova Vista ali, na rua que moro ainda é Sabará. Mas irmãos, eu e você sabemos que todos os dias à tarde, faça chuva, faça sol, faça tempestade, granizo, o que vier a acontecer na nossa região leste aqui,
Olha o que acontece no finalzinho da tarde. O que é isso, Jacques? A vassoura, né? O vizinho, a vizinha varrendo lá no portão, junta as folhas, e aí sabe o que eles fazem? Bota fogo. Estou mentindo, irmãos? Todo dia o povo aqui na nossa região põe fogo. Todo dia. Todo dia. E aí, irmãos, para que venhamos entender o que estamos discorrendo aqui, preste atenção. No outro dia, amanhã, o povo vai lá, no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo canal. Junta lá o próximo lixo, as folhas. Eu estou mentindo, irmãos? Coloca no mesmo lugar. Mas o que eles fazem? Agora sim, o lixo de ontem, as cinzas de ontem, eles vêm com a pá, irmã Eliane, com a vassoura e cata as cinzas de ontem. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Eu descobri, eu sou o mais bobo aqui, mas eu descobri que fogo não pega em cinzas. Assim é você churrasqueiro lá. Assim é você churrasqueira lá. Né? Que quando você fez o churrasco sábado, né? Fez o churrasco sábado passado, vai fazer sábado agora porque eu vou lá? Vai fazer sábado agora porque eu vou lá? Você sabe, você vai ter que limpar a churrasqueira. Aquelas brasas velhas lá que estavam lá, né? Aquele resto lá, aquelas cinzas, você vai ter que tirar, vai ter que remover. Sabe por quê? Porque fogo não pega em cinza. O que você está querendo dizer aqui, Jair? Irmãos, a lenha é a minha oração, é a sua oração, é o seu clamor diante de Deus. Isaías, precisamente no capítulo 44, versículo 9 ao versículo 20, ele começa a falar a respeito daquilo que diz o salmista no Salmo 115. E no versículo 20 ele fala assim: apacentam-se os vossos corações como cinzas, e iludidos se desviam do caminho. Irmãos, aquilo que eu e você estamos achando, pensando que vai pegar fogo no altar, já virou cinza. Tira essa cinza de lá. Tira essa cinza de lá. É preciso ter lenha, queridos. Deus está dizendo, olha, Deus está chamando eu e você a colocarmos lenha, a colocarmos combustível sobre o altar. Queridos, a madeira, segundo a história, é o primeiro combustível de energia, não é tração motora, não. É o primeiro combustível de energia, irmãos. A lenha, a madeira. Irmãos, a gente quer fogo, mas não quer altar. A gente quer fogo, mas não coloca a lenha sobre o altar. A gente quer fogo, mas não quer buscar a Deus. Como que eu coloco lenha sobre o altar? Mateus capítulo 7. Sempre falo isso aqui. Quando orares, Jesus está dizendo que é algo que eu e você fazemos todos os dias. Hoje, amanhã, a semana, durante um mês, durante um ano. Quando orares, é algo que você faz como uma higiene pessoal, é algo que você faz todos os dias. Quando orares, entra em secreto, fala com o Pai. Queridos, a lenha é a nossa vida de oração. A lenha é aquilo que fala em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscai, buscai e acharei, batei, batei e abri-se-vos-á. Deus está dizendo, olha, a minha função é colocar fogo, é trazer resposta em sua vida. A sua função é colocar lenha sobre o altar. O fogo só vai vir, irmãos, quando tiver lenha sobre o altar. A resposta só vai vir quando tiver oração, quando tiver um clamor diante dos olhos de Deus sobre o altar. Irmãos, tem gente que o altar na vida deles já não existe mais. E Deus está dizendo, olha, eu tenho fogo, eu tenho a resposta. Eu tenho fogo e eu tenho a resposta. E ele me pergunta para mim e para você, quantas lágrimas você tem derramado diante do meu altar? Quantas lágrimas você tem derramado diante do meu altar? Quanto de lenha você tem colocado sobre o meu altar? Em Levítico capítulo de número 13, irmãos, a partir do versículo 8,
Precisamente no versículo 13, a Bíblia diz assim, que o fogo iria arder continuamente sobre o altar. Mas Deus fala assim: Moisés, todos os dias o sumo sacerdote vai entrar lá, ele vai tirar as cinzas, vai colocar do lado de fora do santíssimo lugar, vai trocar de roupa, vai colocar do lado de fora do santo lugar, vai levar nos atos, vai levar do lado de fora do tabernáculo. E Moisés, ele vai voltar, vai vestir a roupa de sacerdote, e ele vai diante de mim, e ele vai colocar lenha. O fogo vai arder, mas não pode faltar lenha. Fala com o seu irmão assim: Deus tem a resposta para você, o fogo para você sobre o altar, mas você precisa colocar lenha. Queridos, coloque mais lenha, tire as cinzas hoje, aquilo que já virou cinzas, tire as cinzas. Você está achando que vai pegar fogo? Não vai pegar fogo, não vai dar em nada, porque, queridos, não é sobre eu, não é sobre você, mas é sobre o Deus o qual servimos, o Deus do altar. A Bíblia diz que alguém, Selma, alguém tentou colocar fogo, atiçar fogo sobre o altar, irmã Silvana. Alguém tentou colocar. A Bíblia diz que Deus foi lá e o matou, porque quem coloca fogo é o Senhor, quem traz a resposta é o Senhor. Amém, queridos? A resposta que eu e você precisamos está no altar e vem do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Enquanto, queridos, eu e você tentarmos obtermos respostas com as nossas próprias mãos, a nossa vida vai continuar sendo uma vida miserável, a nossa vida vai continuar sendo uma vida sem respostas. A resposta, queridos, é o altar é o lugar onde a resposta vem de Deus para a sua vida e para a minha vida. Está na hora, irmãos, de voltarmos para o altar. Está na hora de reconstruirmos o nosso altar. Está na hora de trazer lenha para o altar. Sabe por quê, queridos? A oração, quando ela é muito insistida diante de Deus, Deus atende, Deus responde. Você consegue olhar para si mesmo hoje, para si mesmo, para você. Você é resposta de oração. Eu sou resposta de oração. Nós somos resposta de oração de alguém que no passado não abriu mão, pagou o preço pela minha vida e pela sua vida. Então, quando você é desafiado a vir aqui durante 7 semanas, a colocar um pedido diante de Deus, um pedido diferente, que seja não só por sua vida, mas pela sua casa, pela sua família, pela sua vida financeira, pela sua vida profissional, creia que a oração, quando ela é muito insistida diante de Deus, ela tem respostas, porque você é resposta de Deus. Você é resposta de muita oração diante de Deus, no nome do Senhor Jesus. Por isso hoje nós pedimos que você trouxesse, através desse papel que você escreveu, o nome das pessoas da sua casa, pessoas que precisam de um milagre, pessoas que precisam viver algo em sua vida, familiares que precisam tomar uma decisão, que precisam ter uma vida mudada, uma vida transformada. E hoje Deus pode fazer isso pela sua vida, pela vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar, diga graças a Deus, diga amém. Levante sua mão e repita comigo assim: o meu Deus é o Deus do altar, e o Deus do altar é o Deus da resposta para a minha vida, no nome do Senhor Jesus.